sem o livro. Né? Hoje é a última aula da parte introdutória. Então, na semana que vem, nós vamos já estar utilizando o livro. Tá? E aí, nós vamos pular o livro, que é o Eletroeletrônica, isso, módulo 1, que é a eletroeletrônica. Por quê? Porque ele eu preciso dar em sala, tá? Então, ele tem muita coisa ali que precisa ser falado em sala. Então, por isso a gente vai esperar esse livro, nós vamos esperar voltar para nós termos ele. Tá? Na verdade, o ideal desse livro é ter ele perto de robótica, que ele fala bastante sobre componentes, e aí às vezes fica um hiato grande, assim, né? Fica uma distância grande entre a eletroeletrônica e a robótica, e nós chegamos lá, vocês não têm... acaba não tendo um entendimento legal, tá? Mas é mais por isso mesmo, tá? Então aqui, semana que vem, nós vamos começar o livro 2, perdão, era o 3, hoje ele é o 2, módulo 2, tá? Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, galera, então, sexta-feira, igual eu estava comentando, nós tivemos uma reunião aí, né? Então, na reunião, passei os procedimentos, de como vai ser a volta. Na realidade, não é bem volta, tá, pessoal? Não pode falar isso para vocês, seria responsabilidade, são aulas de reforço que nós vamos ter às sextas-feiras. Então, quando você achar aí que você não aprendeu direito, as aulas, por enquanto, vão continuar online. Hoje o governo, ele deu um parecer que até o dia 16 de dezembro, né? Até o dia 16 de dezembro continua do jeito que está. Então ele não vai, o governo não vai passar nenhum prognóstico até o dia 16 de dezembro, tá? Então nós vamos continuar na mesma. Então, por exemplo, o preto está no amarelo, até o dia 16 de dezembro continua no amarelo. E aí vamos ver, né? O intuito, só assim, para quem não viu nada, né? O intuito antes era passar Rio Preto para o verde, tá? Então, tínhamos essa esperança, se Rio Preto passasse para o verde, muita coisa ia mudar, né? Principalmente para nós, que estamos aqui trabalhando remotamente ainda. Apesar de eu já estar na escola, né? Nós estamos remotamente já faz um tempinho, então queria mudar bastante coisa. Bom, outra coisa com relação aos exercícios, vocês notaram aí que eu passo exercícios durante a aula. Hoje nós temos, durante a aula, 3 exercícios, tá? Então eu passo, dou um prazo para vocês fazerem. E aí, pessoal, eu tenho uma planilha de exercícios, que é a planilhinha das notas de vocês aí. São as notas que vocês vão tendo no decorrer do curso, tá? Então, eu expliquei na primeira aula de vocês que para que vocês peguem o certificado, são 12 livros, 12 módulos, 12 notas. Essas notas precisam ser superior a 7, tá? Então, por isso que vocês têm que fazer os exercícios que eu passo também, mesmo nós tendo aí avaliações também no decorrer do curso. Nós precisamos, eu preciso que vocês façam os exercícios também, tá? Outra coisa, só com relação aos exercícios, eu acabo falando isso algumas vezes, mas nunca é bom deixar de lembrar. Pessoal, o exercício, ele também, principalmente nesse período, ele é muito importante, né? Por quê? Porque assim, hoje é o único meio de eu saber como é que vocês estão. O único meio de eu saber como é que vocês estão indo é com base nesse exercício. Por isso que hoje uma aluna respondeu de manhã para mim, ela respondeu, tinham 5, ela respondeu 3, eu falei, os outros 2? Ela falou, eu não sei, ela escreveu, eu não sei. E o senhor falou que era melhor deixar em branco.
E é verdade. Sabe? Para você ir lá no Google, copiar, a não ser quando tiver escrito pesquise, tá? Assim, prefiro que vocês façam da cabecinha de vocês. Quando tiver escrito pesquise, não, né? É pesquisar mesmo. Mas prefiro que vocês escrevam o que vocês entenderam, até porque dá para termos uma noção, para eu ter uma noção aí de como vocês, tá? Bom, então, o que nós vamos falar hoje? Né? Então, hoje, a intenção é falar para vocês sobre sistemas operacionais. Nós já, na aula passada, a gente já falou sobre hardware e software, né? Sobre esse conjunto. Falamos aí para vocês sobre como eles funcionam, sobre as peças, né? Falei sobre como funciona cada peça. Vocês fizeram uma configuração para mim de um computador. E aí, galera, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês tirem disso, né? Desse estudo de peças, principalmente. É que nós estamos no início do início, né? Quem olhou lá, quem escutou eu falando das peças e não entendeu nada, pode ficar bem tranquilo. Tá? É normal isso aí, é normal num princípio que vocês estão iniciando ainda, começando o curso, você às vezes não ter um entendimento perfeito, tá? É normal e principalmente para quem nunca nunca trabalhou com isso, ou nunca teve contato com essa parte aí de hardware, né? Às vezes tem uns nomes estranhos, né? Principalmente, igual eu falei, principalmente em hardware, né? Na parte das peças, tem alguns nomes que são mais estranhos, e aí às vezes causam um pouco de confusão na gente. Outra coisa, galera, é com relação a depois também, lá em redes. Hoje eu vou falar um pouquinho de redes no final ali. Redes é também uma parte que tem, né, que a gente tem assuntos que são bem complexos, né? Que acabam sendo ali de fala, né, que são bem difíceis, às vezes, de ter um entendimento. Então, por isso, quando nós chegarmos ali em redes, quero que vocês prestem bastante atenção. Eu falo que redes é o módulo mais complexo do curso. Por que mais complexo? Né? Porque é onde vocês têm menos contato ainda. Se nas peças, hoje já tem uma facilidade de falar de hardware, mas se em peças temos uma dificuldade, imagina lá na frente, tá? Bom, então falando de sistemas operacionais, o que é um sistema operacional? Se você chegar para mim e falar, professor, sistema operacional é um software. Eu não posso falar que está errado, né? Eu posso falar para você, mas está errado, mas completamente certo também não está. Sistema operacional, pessoal, é um conjunto de softwares, tá? Quando você pega o seu Windows, ou quando você pega o seu Android, você vai notar que ele é um conjunto de softwares. São uma sequência de softwares ali que você vai utilizando, né? Você vai usando e vai fazer essa combinação com o hardware. Então, quando você vai usar uma determinada peça, é o sistema operacional. Na realidade, já nós vamos discutir que é o núcleo que vai fazer aquela peça funcionar. Sem o sistema operacional, é impossível que um computador funcione, é impossível que um smartphone funcione. Por quê? Porque ele não vai iniciar. Então, é muito complexo. O sistema operacional ele vai tirar toda essa complexidade. E hoje nós temos dois tipos de sistemas operacionais. Nós temos sistemas operacionais proprietários, por exemplo, Windows, o iOS, e os sistemas operacionais livres. Aí a gente vai pensar na questão do Android, né? O Android, ele é base Linux, tá? Então a base dele é livre, mas a gente não pode falar que ele é tão livre assim, apesar de dar para fazer alterações no Android. Basta você ter conhecimento de programação, tá? Aí você pode alterar a estrutura do Android. Não é simples, não é uma coisa fácil, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, tá? Requer conhecimento de programação
Requer um conhecimento muito grande em tecnologia, tá? Bom, e aí, nos sistemas operacionais, nós temos o Windows. O Windows é o sistema operacional mais usado no mundo, tá? Então, professor, mas não é mais. Se você colocar o Android também, o Windows perdeu a primeira posição, tá? Mas quando nós vamos falar em computadores, em notebooks, o Windows é ainda o sistema operacional mais usado no mundo, tá? E ele é tão mais usado que ele chega ao pico de estar, se você pegar todas as versões que ainda estão em uso, vamos pegar aí o 7, o 8 e o 10, dá mais de 90%, tá? Do mundo inteiro. Então é muita coisa, tá? Ele é um sistema proprietário que foi desenvolvido pela Microsoft, tá? Ele foi desenvolvido ali nos anos 80, a primeira versão do Windows, ela saiu em 82, mas não é contado, tá? O que é contado, se você for pegar no site da Microsoft mesmo, é a partir do 3.11. Já já nós vamos falar de cada uma das versões. Bom, então, ele é um sistema proprietário, um sistema da Microsoft, e nós estamos no Windows 10. Se nós estamos no Windows 10, quantas versões do Windows já tivemos? Alguém pode falar? Quantas versões do Windows? 10. Oh, então, estava esperando esse número mágico, mas não foram 10, são 9. Se você for lá no Google e digitar versões do Windows, tá? Você vai ver que vai aparecer um monte. Mas a própria Microsoft, ela só conta 9, tá? Bom, tem um texto aqui, depois eu mando para vocês, tá? Então, ela conta esses 9 aí. O 3.11, o 95, o 98, o 2000, ou ME, Millennium Edition, o XP, o Vista, o 7, o 8 e o 10. Bom, por que ela só conta esses 9? Porque, pessoal, são os que saíram para venda. Então, as versões que saíram para venda foram essas, tá? As distribuições, perdão. As distribuições saíram para venda. Então, por exemplo, o 1.0, o 2.0 e o 3.0, eles não... A Microsoft não conseguiu pôr ele à venda. Por quê? Por que ela não conseguiu? Porque, num primeiro momento... Primeiro, né? Como é que a Microsoft surge? Tá, pessoal? A Microsoft, ela surge dentro da Apple. Ela já existia, era uma empresa do Vale do Silício. E a Apple contrata o Bill Gates e o Wozniak para desenvolverem aplicativos de textos, tá? Então, a Microsoft, ela trabalha no Word, né? No Word lá, pro Windows, tá? E aí, ela trabalhava no Word, que seria o Word hoje, tá? E aí, ela depois de um tempo, ela compra um sistema operacional chamado DOS. DOS quer dizer Disk Operating System, tá? Sistema operacional em disco. Ela compra por $50 mil, tá? Isso, pessoal, se você pegar $50 mil num software hoje, é dinheiro de pinga. Muito pouco dinheiro para um software, né? Ainda mais para um sistema operacional. Mas há 40 anos atrás, era muita grana, porque a tecnologia não era nem sombra do que ela é hoje, tá? Bom, então aí a Microsoft compra esse DOS e começa a desenvolver o sistema lá dentro da Apple. E a primeira versão do Windows era muito parecida com o Apple II. E aí o Bill Gates, o Steve Jobs descobre isso aí e expulsa o Bill Gates da Apple. E o mais interessante é que o Windows 1.0 ele já estava pronto para ser vendido junto com computadores da Fujitsu, uma empresa japonesa. E aí eles abrem mão disso aí por causa dessa traição, entre aspas. Isso deu tão ruim que até o Steve Jobs ele foi expulso da Apple, praticamente expulso, porque ele dava muito carta branca para o Bill Gates, né? E aí, feito isso, colocaram a culpa toda nele. Pessoal, antes que vocês pensem que, mas para saber se foi uma cópia ou não, o Apple II também ele é muito similar ao sistema da Xerox. Então, os dois fabricantes ali, tanto a Apple quanto a Microsoft, eles pegaram muito
desse sistema da Xerox para poder utilizar no seu sistema operacional, tá? Então, uma não pode falar muito da outra, tá? Bom, mas vamos ao sistema, né? Então, essa é a primeira, vamos falar um pouquinho de cada um. O 3.11, ele foi o primeiro que a Microsoft conseguiu vender. E aí, além de ser o primeiro que consegue vender, ele é o primeiro software, contando até os sistemas operacionais, a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas. Mais uma vez, hoje, se nós pensarmos em sistemas operacionais com 1 milhão de cópias vendidas, ou qualquer programa, hoje qualquer aplicativozinho para o Android, você vai ver que isso aí é irrisório, né? Então, hoje 1 milhão de cópias é pouco, mas, igual eu falei, há 30 anos atrás era muita coisa. Era muita coisa, porque nem tinham assim, uma quantidade gigante de computadores comerciais igual nós temos hoje. Tá? Então, o 3.11 ele é o primeiro sistema a trabalhar com essas janelinhas mais fáceis. E se você, já a gente vai falar sobre arquivos e pastas, se você criasse uma pasta no 3.11, você cria uma pasta no Windows 10. É a mesma coisa, mesmo processo. Isso que fez com que o Windows isso que fez que o Windows tivesse esse sucesso que nós temos hoje, tá? Bom, então temos o 3.11, depois vem o 95, cada um teve um diferencial. Então, qual que era o diferencial deles principalmente, tá? Pra vocês terem, o 3.11 é o trabalhar com janelas, desenvolvendo, trabalhar aí com a questão de ter mais produtividade nesse sistema, né, de janelas. E aí, pessoal, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também nessa questão, no 3.11, tá? Vocês vão perceber, tá? Que quem utilizou, ele não tinha tanta opção de cor. Aí no 95, ele já tem uma opção de cor, mais opções de cores, tá? E aí ele é o primeiro a vir com o Internet Explorer, tá bom? Bom, depois vem o 98, aí o 98 ele vem com mais cores ainda, com mais opções de cores, e ele é o primeiro a vir com redes. Aliás, o 98 foi um sistema fantástico, eu utilizei bastante ele. E ele, cara, ele tinha um sistema de redes já, TCP e P4, igual nós usamos hoje, pra vocês terem uma ideia. E foi a primeira vez que eu coloquei 2 computadores em redes para jogar. Então, assim, era um jogo que chamava Age of Empires. Então, ele era um joguinho muito legal. Depois, se vocês quiserem procurar ele é muito bacana. E o Age of Empires, cara, você conseguia jogar em redes. Era um jogo que você ia montando. Como é que eu vou explicar para você? Você ia montando a sua cidade. Era um jogo medieval. Você ia montando a sua cidade e aí você ia guerrear lá entre as cidades. E aí conseguir pôr em redes. É muito bacana mesmo. Assim, é coisa absurdamente legal, tá? Bom, então, depois do 98 veio o ME, e aí se o 98 é um dos melhores, o ME foi um dos piores, pessoal. Ele travava sozinho e se você deixasse ele 3 dias seguidos ligado, sem desligar, ele dava tela azul sozinho.
Ele tinha um erro de uma DLL que ela não atualizava. Tanto que ele é lançado no início dos anos 2000 e em 2001 ele já é descontinuado de tantas críticas. Mas ele também teve uma coisa boa. O 2000 ele é o primeiro a executar o sistema de auto-executável, auto-room, que a gente chama. Então, por exemplo, a primeira vez que você conseguia pôr um pendrive e ele iniciar sozinho, tá? Então, era muito bacana essa parte. O resto, ele era ruim, tá? Outra coisa, pessoal, é com relação com relação ao que sucedeu ele. O que sucede o Windows ME é o XP, e aí o XP ele é o sistema operacional mais longo da história da Microsoft, porque ele é lançado em 2001, tá? E aí ele é utilizado até 2014. A última atualização do XP foi em março de 2014. É muita coisa, tá, pessoal? Tanto que devem ter lugares que usam ele até hoje ainda, tá? Por que ele é usado? Porque ele era leve, rápido, fácil, só que ele era aberto, sujeito a vírus, tá? Depois eu pulei um aí, antes do 7 veio o Vista. O Windows Vista foi um sistema que eu falo que ele é incompreendido. Por que incompreendido? Porque ele é um sistema operacional que ele era muito seguro, ele tinha um sistema de segurança muito bom. E aí, o que aconteceu? A galera, né, como ele era muito seguro, ele acabou sendo um sistema muito lento. Quando ele chega no Brasil, o Brasil usava máquinas com hardware muito ruim, tá? Então, essa parte de hardware ruim, né, fez com que o sistema ficasse pior ainda. E aí as pessoas começaram a pôr a culpa no sistema. E não era. Era culpa do hardware das máquinas que era ruim, tá? Depois veio o 7. Aí o 7 também... Por que o 7 ele fez tanto sucesso? Porque ele pega a base do XP. Tanto que o 7 ele tem uma parte dele que você consegue deixar ele igualzinho ao XP. E ele é rápido, leve, então por isso ele fez sucesso. Também foi usado bastante tempo. E por que ele foi usado, igual eu falei? Porque ele foi usado bastante tempo, porque ele é leve e rápido. E aí as pessoas acabaram optando por utilizar ele por um tempo muito maior, tá? Depois vem o 8. Aí o 8, ele traz como novidade a interface Metro. O que é a interface Metro? É aqueles bloquinhos, tá? Então, esses bloquinhos, tá? Ele consegue fazer com que o sistema trabalhe muito mais rápido. Mas aí o que aconteceu? Num primeiro momento, a Microsoft tira o menu iniciar, e esse tirar o menu iniciar fez com que as pessoas não conseguissem se adaptar. E aí, pessoal, a Microsoft teve que descontinuar muito rápido, né? Porque ela pensou que fazendo algo novo, na verdade a intenção do 8 era o seguinte, não era só tirar o menu iniciar, a intenção do 8 primeiramente era fazer com que ela usasse o mesmo sistema operacional em todos os dispositivos. Então, a Microsoft tinha como intenção que todos os dispositivos dela usassem o mesmo sistema. Então, por exemplo, a Microsoft ela tem o videogame dela. Ela queria que o videogame usasse esse sistema. Ela tem, né, o Xbox, tá? Mas aí não deu certo. Aí começou a perder muito. Em 2015 surge o Windows 10, tá? E aí o Windows 10, né, ele vem, igual eu falei, ele vem desde 2015. Então, desde 2015 nós usamos o Windows 10. Não há uma previsão de que a Microsoft irá criar um novo sistema operacional, mas, né, o Windows 10 ainda tem atualizado bastante. E também a Microsoft ela tem mandado algumas atualizações
para que deixe de se utilizar um outro sistema. Então, a intenção é que deixe-se, que não use mais um outro sistema operacional da própria Microsoft, tá? Então, então, assim, a intenção é que todo mundo passe a usar o 10, até porque já faz bastante tempo. Não se sabe se a Microsoft vai criar um novo sistema, o Windows 11. A gente não sabe ainda. Teve 2 atualizações gigantes, uma em maio e agora uma em setembro, grande, tá? E aí não tivemos modificações de design, é lógico, né? Mas tivemos várias modificações estruturais, tá bom? Então, modificações estruturais nós tivemos sim, nós tivemos só o layout dele é o mesmo. Hoje ele tem um sistema de reconhecimento que, se ele, pela sua quantidade de memória e pelo seu processador, ele coloca mais ou menos recurso gráfico. É bem bacana isso aí no 10, tá? Pessoal, eu falei para vocês de arquivos e pastas, estava comentando com vocês sobre arquivos e pastas, e por que eu estava comentando isso? Porque a Microsoft ela ainda segue a mesma estrutura de arquivos e pastas. Então, desde lá, igual eu falei, do 3.11, né, ele segue a mesma estrutura. E é muito interessante isso aí, muito interessante essa parte, né? Por quê? Porque isso fez com que o Windows fosse esse sistema operacional que a gente conhece, que a gente usa até hoje, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Então, você vai primeiro citar um sistema operacional que você tem utilizado e depois você vai falar um pouquinho sobre as características dessas versões do Windows que vocês entenderam que eu falei aí. Vai lá, galera. Uns 20 minutinhos para vocês, que a 2 é bem extensa. Vai lá, pode fazer. E me enviem, por favor, lá no meu WhatsApp particular. Não joguem no grupo e nem aqui, tá? Nem aqui no chat. Me mandem lá para mim, por favor. Vai lá, pessoal.
Pessoal, o Alisson falou um negócio aqui, né? Até esqueci de falar para vocês. Quem nunca teve computador, o seu Android é um sistema operacional. Quem tem iPhone, o seu iOS é um sistema operacional. Você pode falar sobre ele, tá bom? Vamos lá.
Professor, Oi, pode falar. na 2 é para pesquisar todas as versões do Windows ou só a que você falou? Faço o que eu falei. Só você falar, tá bom. Isso, igual. Isso, igual.
Vamos continuar, pessoal? Ver se todo mundo já fez aqui. Bom, vamos lá. Então, continuando aí. Só e como esses sistemas foram evoluindo, né? Eles evoluíram bastante, tá? Com o passar do tempo. Então, foram evoluções que vieram desde alguns que nem disco tinha. Então, por exemplo, como é que eram os primeiros sistemas operacionais? Primeiro, eles eram só aquela tela preta e eles executavam uma ação que nós chamávamos de I/O, que é Input Output. Então, ele não havia o processamento. Você chegava, mandava ele fazer uma determinada tarefa, ele fazia e acabou. Então, era esse tipo de sistema que existia lá nos anos 60, 70. Na verdade, pessoal, os primeiros computadores eram gigantes e, basicamente, eles faziam cálculos. E eles eram programados para fazer esses cálculos, tá? Então, se você pegar lá, eu acho que no livro, no próximo livro nosso, o livro 2 aí, tem uma parte que ele mostra, se eu não estou enganado, o ENIAC. E aí o ENIAC, ele é um computador gigante, né? Ele era do tamanho da nossa sala de aula, só que basicamente ele fazia conta, de mais, menos. E o mais, assim, eu estava lendo um livro esses dias, e eu gosto muito de ler essa parte histórica, e eu descobri que o ENIAC, ele foi desenvolvido para calcular aonde os mísseis iam cair. Porque aquilo, naquela época, vivíamos o auge da guerra, né? O cálculo era feito à mão. Então, os engenheiros ficavam horas fazendo cálculos, né? Para ver onde o míssil ia cair. E aí o ENIAC, ele, lógico, transportava aqueles cálculos de horas para minutos, né? Tá? E aí esses sistemas foram evoluindo, depois eles viraram sistemas terminal. Aí ele já tinha um recurso de interatividade, né? Ele já respondia a algo que alguém perguntava, entre aspas. Depois os sistemas vieram para a interface gráfica, aí já vem o Windows, o iOS, né? Em 91 começam a surgir os sistemas livres, né? O Linux, as distribuições Linux. Depois, passa mais um tempo, surge os sistemas operacionais móveis, que é o que vocês estão acostumados a utilizar hoje, né? Grande parte de vocês, igual eu estava, grande parte não, mas alguns de vocês não tiveram nem acesso a muitos sistemas que são novos, né? E é muito engraçado pensar que, por exemplo, você pensar 10, 20 anos atrás, a pessoa nunca viu um sistema de lote. Pode ser que vocês nem sonhem o que seja isso, porque vocês nunca chegaram próximo, né? Tá? Bom, continuando. E aí eu falei para vocês sobre a questão do kernel, né? O que é o kernel? O kernel, ele é o núcleo do sistema operacional. Então, ele é a parte do sistema que ele sim que é o que vai fazer a comunicação entre o software e o hardware. Então, o que faz o software e o hardware conversar é o kernel. Então, não é bem o sistema operacional, é o núcleo do sistema operacional. Como assim faz o hardware e o software conversar, pessoal? Então, por exemplo, quando você pega lá, vai ouvir sua música, você baixou a música, clicou no play, no seu aplicativo de som. Você clicou no aplicativo de som, ele vai acionar um software de música, certo? Esse software, ele vai ter que tocar a música. Para tocar a música, ele vai acionar o hardware, que é a placa de som. Então, o kernel, ele vai fazer isso aí, tá? Então, ele vai fazer essa parte. Vai fazer com que o software e o hardware se comuniquem. Tá bom? Essa é a função do kernel. E existem os kernels proprietários, por exemplo, o kernel do Windows, que você não tem acesso, existe o kernel livre.
O kernel do Linux, por exemplo, você pode pegar e você pode fazer alterações nele. É lógico, pessoal, que para você fazer alteração no kernel do Linux, você tem que ser um programador e dos bons. Não é só ser programador. Por exemplo, eu sou programador. Eu nunca me aventurei a compilar um kernel Linux. Porque dá muito trabalho. Você precisa ter... É mais para quem gosta de trabalhar pesquisa ali, pegar e trabalhar com isso. Senão, é uma coisa que é um trabalho gigante. Para ser sincero, você não vê tanta coisa, você não vê tanta alteração assim, tá? Bom, e os sistemas operacionais móveis, hoje nós temos o Android e o iOS, né, que dominam o mercado. O Windows Phone, a Microsoft deu uma quietada nele, tá? Era um projeto bem bacana, tá? Eu tive um Nokia com Windows Phone, ele era muito bom, tá? Rodava as aplicações, era rápido, né? Mas aí a Microsoft, não sei por que, resolveu sair. Ela era dona da Nokia, num certo período, ela era a maior acionista da Nokia. E aí a Microsoft resolve sair desse mercado, ainda é meio até que obscuro os motivos, mas ela resolve sair porque não ficou desinteressante. Essa é a palavra certa, tá? Nós temos o iOS, que é da Apple. Ele é um sistema que é muito bacana, porque ele não trava. E por que ele não trava? Porque o iOS é feito para aquele hardware específico. Já já a gente vai discutir com mais propriedade. E o que é o mais usado no mundo hoje é o Android, do Google. E o Android, pessoal, ele tem um segredinho. O Android ele não foi criado para ser mobile. O Google, quando ele compra a empresa do Android, era para fazer um sistema operacional para desktops. Mas aí o Google viu, principalmente com o lançamento do iPhone, se eu não me engano, 2, o Google percebeu que era um mercado que, se ele entra no mercado mobile, tinha ali um futuro maior, assim, uma oportunidade de crescer maior. Então, por isso que o Google investiu tanto e acertou, né? Aliás, quando a gente fala da história do Google, lá no livro de manutenção em smartphones, a gente fala bastante sobre isso. Uma coisa interessante foi como o Google cresceu tanto, tá? O Google ele é criado bem pequeno, ele teve um aporte financeiro muito grande e depois o Google ele opta por comprar startups. Até hoje é assim, tá? Então, até hoje o Google ele vai comprando startups e ele vai melhorando essas startups. Ou, é lógico, não é toda vez que dá certo. Deu certo, por exemplo, com o YouTube, deu certo com o Android, mas tem casos que não dá certo e ela simplesmente descontinua. Por exemplo, tem um que era um aplicativozinho de texto, não deu muito certo, ela só descontinuou. Tá? Então, a interface terminal ainda existe, lógico, são raros, mas a interface terminal ela é, por exemplo, usada no Linux. Então, dentro do Linux, nós usamos a interface terminal e dá para você fazer qualquer configuração, tá bom? E o Linux, por falar nele, para dizer que não falei dele, ele é um sistema operacional livre. E o que quer dizer ser livre, gente? Quer dizer que você tem acesso ao código-fonte. Então, você tem acesso ao código-fonte dele. Tendo acesso ao código-fonte, você pode programar dentro dele. Então, ele é um sistema livre e aberto, ele é gratuito, tá? Então, ele segue as 4, que nós chamamos de as 4 prerrogativas do mundo livre, que é você poder copiar ele, tá? Você pode copiar e retransmitir para outras pessoas, fazer modificações, tá? E compartilhar essas alterações com a comunidade. Esse para um software ser livre, ele tem que utilizar essas premissas, tá? O Linux ele foi criado por um finlandês chamado Linus Torvalds, tá? Lá em 1991. De lá para cá, modificou-se muita coisa, tem centenas de distribuições Linux e todas elas seguindo a mesma premissa, tá? Assim, o que quer dizer isso? Elas seguem o mesmo estilo, tá?
Então, hoje nós temos distribuições brasileiras, nacionais, tá? Como a Satux, que é da CCE, mas ela foi feita em parceria com o governo federal. E o Linux ele está sempre em ampla abrangência. O Linux é muito legal de usar. Quem tiver a oportunidade, utilize ele, ele é bem bacana. Pela sua portabilidade e por ser um sistema bem, assim, como ele tem várias distribuições, você pode pegar um bem leve aí, computadores que não são tão top, né? Você pode dar uma modificada nele, tá bom? Tem um texto que depois já eu vou pôr no grupo lá. E o macOS é um sistema operacional Apple, né? É um sistema operacional proprietário. Nós não temos tanto acesso a ele assim, tá? Ao seu núcleo. E um diferencial do iOS é o seguinte: o iOS ele é feito pro hardware do iOS. Desculpa, pro hardware dos aparelhos da Apple. Então, por exemplo, quando você pega um MacBook Air, e aí você vê o sistema rodando perfeitamente, é porque a Apple ela estudou aquele hardware que ela tem e desenvolveu em cima disso. Uma coisa muito legal que a Apple faz é com relação a essa parte ali do hardware, né? Ela tem trabalhado muito em novas tecnologias e a Apple ela sempre trabalhou com chips Intel. Então ela sempre trabalhou ali com chips da Intel. Então, por exemplo, ela sempre trabalhou com i5, i7, essa série de processadores. Agora ela desenvolveu uma tecnologia que chama ARM. Na verdade, ela não desenvolveu, né? Ela pegou a patente dessa ARM e hoje ela vai estar deixando no novo MacBook Air, ela deixou os chips Intel e está trabalhando com esse chip ARM. Ele é bem mais rápido, ele é bem mais inteligente, ele consome menos energia. Então, a bateria do MacBook hoje, ela tem um plano para durar até 48 horas, ou 15 horas em uso extenso. Então, vai virar uma coisa muito legal de usar. Quem tem notebook sabe que é impossível um notebook ficar 48 horas ligado, né? É impossível isso aí. Nosso segundo exercício, deixa eu ver. Só o terceiro é pesquisa, tá? Os outros é para você escrever o que você entendeu. Vai lá, galera.
Alô, tô me ouvindo aí? Alguém? Alô? Tô. Diga, Paulo, falar alguma coisa? E aí? Vocês acabaram, né? Não, tinha caído aqui. Ah, tá. Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá. Outra coisa aí que eu falei que ia falar para vocês é um pouquinho da definição de rede, né? Bom, galera, redes de computadores, a definição dela é dois ou mais dispositivos conectados. Por que dois ou mais dispositivos conectados? Não computadores, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha essa disciplina. Eu tinha disciplina de redes de computadores. E lá nós líamos um livro do Tannenbaum, né? Tannenbaum é assim, o pai da tecnologia de redes, e ele falava que redes de computadores são dois ou mais dispositivos interligados, né? Então, desculpa, dois ou mais computadores interligados. E quando foi que isso mudou para dispositivos? De um tempo para cá, de muito pouco tempo. Porque primeiro começou com as redes pessoais, que nós chamamos de PAN, né? Personal Network. E essas redes pessoais, elas foram muito importantes, por quê? Porque foram redes, né, são conectadas geralmente via Bluetooth. As redes pessoais são apenas dois dispositivos, e essa conexão, ela começa a transformar esses sistemas de conexões de rede. Por que começam a transformar? Porque, galera, é a primeira vez que tem um outro dispositivo, que não é um PC, né, não é um computador, não é um notebook, né, que também durante um primeiro período foi até novidade, mas ela conseguia agrupar ou fazer com que duas coisas se comunicassem.
E o Bluetooth é muito interessante, porque, por exemplo, você pode fazer uma conexão com a sua caixinha de som, com o seu fone de ouvido, né? E aí, não deixa de ser uma comunicação de rede, tá? E hoje nós temos mais e mais dispositivos, igual nós falamos na aula passada, como, por exemplo, se você pega aí uma TV, ela é um computador também. Por quê? Porque ela tem todos aqueles dispositivos, tá? E as redes, elas evoluíram muito, né? Tanto que hoje, se você falar hoje, ter uma rede sem fio em casa é normal. Você ter um roteador é a coisa mais normal do mundo. Você pegar 20 anos atrás, isso não era tão normal, não era uma coisa tão corriqueira, né? Igual é hoje, tá? Bom, e outra coisa que eu queria falar para vocês também é a questão do Arduino. Nós vamos estudar bastante Arduino durante o curso. O curso de vocês, ele deu uma modificada nessa parte do Arduino, né? Porque vocês vão ter aí quase um ano só falando sobre Arduino. Na verdade, não só Arduino, né? Nós vamos falar sobre lógica de programação, sobre Scratch, mas sobre programação e Arduino. E o que modificou, o que o Arduino trouxe de novo, né? Qual que é essa novidade tão grande do Arduino? É o custo, tá, pessoal? O custo de uma programação em Arduino, o custo de você fazer uma automação comercial dentro do Arduino é muito baixo. E o Arduino é livre, tá? Então, o Arduino, ele tem uma comunidade inteira por trás dele. Então, isso faz com que ele fique muito mais barato, tá bom? Principalmente as suas configurações ali, tá? O Arduino, ele é muito personalizável também. Isso torna ele muito melhor. Então, como assim personalizável? Palavra até estranha. Você tem muito mais liberdade em sua programação, tá? Então, a liberdade, ela é muito gigante, tá? E também, igual eu falei, o custo é baixíssimo. É lógico, pessoal, baixo comparado a outras coisas, tá? Então, por isso que é o custo baixo. Quando a gente vai falar em custo baixo, a gente tem que comparar com outros tipos de serviço, outros tipos de programação, tá bom? E aí, o principal destaque do Arduino é como trabalhar com IoT, que é a internet das coisas. E o que é a internet das coisas? A internet das coisas é quando você vai criar algo para facilitar o dia a dia. Hoje, toda a programação ela é muito voltada para isso, né? Você vai fazer muito voltada para trabalhar com o IoT, né? Trabalhar com a internet das coisas, por quê? Para criar mais coisas, principalmente com o 5G. O 5G ele veio para isso. Tem uma matéria muito legal no Fantástico. Depois vocês procuram, eu vou ver se eu acho aqui. Jogo no grupo de vocês lá. Ela é muito legal, porque ela explica bastante como o 5G veio para modificar a nossa vida. Por exemplo, ela mostra o carro da Tesla, os carros autônomos, né? Então, o 5G não é só velocidade, tá, gente? É uma das coisas que a gente não pode esquecer. O 5G, porque geralmente quando nós pensamos em internet, ou pensamos em conexão de rede, em evolução de conexão de rede, a gente pensa em velocidade. Que foi o que aconteceu do GSM, depois 2G, depois o 3G, o 4G, só aumentou a velocidade. O 5G não, ele aumenta a inteligência. Eu mandei a matéria no grupo de vocês, depois que acabar a aula, vocês dão uma olhadinha. É bem legal, para quem não viu, né? Tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso último exercício de hoje. Bem facinho. Eu quero que vocês pesquisem. Esse aí é uma pesquisa mesmo sobre a IoT. E a importância nos dias atuais. E também, se você conhece ou se vocês acham algum projeto legal que mereça ser destacado. Vai lá, galera.